A dicção é uma das técnicas super importantes para nós locutores profissionais, locutoras profissionais. Devemos treinar a dicção constantemente para falarmos, pronunciarmos as palavras corretamente. E isso não está ligado diretamente àquela questão da naturalidade, de ser mais informal se o seu cliente permitir. Como trocar o para por pra. A questão da dicção está relacionada mesmo à pronúncia de algumas palavras que às vezes a gente não consegue falar. Eu tenho uma dica muito legal que eu aplico aos alunos do meu curso e também com pessoas no meu dia a dia. E eu vou te mostrar agora neste vídeo. Fica aí para mais uma dica do Vozes 360. E aí, tudo bem com você? Kleber Almeida por aqui. E sim, a nossa dicção é muito importante. Para quem trabalha com a voz, a dicção é muito importante. Em 2009 foi quando eu tive o primeiro caso ao qual eu apliquei essa técnica que eu vou te mostrar agora. E essa técnica veio na minha cabeça assim, instintivamente, e eu fui percebendo que ela dá certo. E eu fui aplicando isso com várias pessoas e foi dando muito resultado. Eu não sei se essa técnica está correta, eu não sou fonoaudiólogo. Inclusive, se você que está assistindo agora for fonoaudiólogo, fonoaudióloga, me dá um toque aí se isso está correto, se isso pode ser feito, se isso já existe, porque realmente eu não sei. Isso veio como inspiração, eu apliquei em diversas pessoas, inclusive na minha filhinha, e eu vou contar essa história já já, e tem dado muito certo. Eu tive dois casos muito parecidos mesmo. Em 2009, quando eu montei a minha primeira web rádio, eu convidei alguns locutores para trabalhar com a gente lá no estúdio. E também em 2010 eu dei aulas de locução numa ONG. Então ensinei o pessoal a fazer locução, a trabalhar com rádio e tudo mais. E os dois casos foram muito parecidos. Essas duas pessoas não conseguiam pronunciar os R's no meio de palavras, como Marcos, por exemplo. Então a pessoa não conseguia falar Marcos, por conta desse R do meio, Marcos, né? Ele nem falava Marcos, nem Marcos, ele não conseguia realmente Marcos, ele fazia alguma coisa assim, ele comia, suprimia ali o R do meio. O que eu falei para essa pessoa fazer? Para as duas pessoas fazerem, né? Em situações totalmente diferentes, mas aplicando para a mesma ocasião. Para separar as sílabas, então, Maracos. E ao invés de falar ar, né? Ar, Marcos, falar mará, Maracos, Maracos. E pausadamente, Maracos, Maracos. E ir aumentando a velocidade. Maracos, 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 até a pessoa conseguir falar Marcos, Marcos, tirando depois o A e pronunciando a palavra correta. Nessas duas situações funcionou muito bem mesmo. E recentemente, por isso que eu vim gravar esse vídeo inclusive, eu estava brincando com a minha filha e ela sugeriu da gente brincar de seu mestre mandou. Aquela historinha do seu mestre mandou, faça alguma coisa. Tá bom, eu falei para ela, seu mestre mandou você falar paralelepípedo. Foi uma maldade da minha parte porque ela só tem 4 aninhos. Aí minha esposa ouvindo isso, ela falou o seguinte também. Ah, pede para ela falar também baunilha, porque ela fala baumilha. E ela não conseguia de jeito nenhum falar baunilha, baunilha. E muito menos paralelepípedo. Pai desnaturado, né? Tudo bem, estava só brincando com ela, mas eu lembrei da técnica. Eu falei, vou aplicar essa técnica nesta criancinha e vamos ver o que vai acontecer. Então eu comecei a exercitar com ela. Fala paralelepípedo. Aí eu pedi para ela fazer separadamente, separando as sílabas e colocando algumas tônicas. Como assim, por exemplo, paralelepípedo. Paralelepípedo. E pedi para ela fazer isso repetidamente. E ela foi repetindo. Essa criancinha começou a falar paralelepípedo. Era uma noite, ela passou o resto da noite falando isso sem parar. Glória a Deus, glória a Deus. Ela conseguiu fazer e aí ela se sentiu tão feliz e motivada que ela não parava mais de falar, ficou brincando comigo toda hora falando paralelepípedo e falando rápido, paralelepípedo, paralelepípedo. Olha, mamãe, eu falo paralelepípedo. Foi muito legal exercitar isso e ver que funciona. E a palavra baunilha, idem. Aproveitei ali a ocasião e fui treinar com ela
a palavra baunilha. Ela falava baumilha, milha, com mi, né? E aí eu coloquei a mesma técnica. Fala baunilha, colocando uma tônica no ni. Baunilha, baunilha. E agora a criancinha está falando baunilha. Essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo, com as nossas próprias experiências, com as nossas próprias dificuldades. E claro, estudando bastante, prestando atenção no outro, indo na fonoaudióloga. Principalmente, né, quando você vai na fonoaudióloga, no fonoaudiólogo, eles passam tantos exercícios legais para você, a gente fica tão bem preparado que super vale a pena procurar um profissional dessa área, principalmente você que quer trabalhar com locução profissional. E aí, curtiu essa dica? Não esquece de deixar o seu like, que isso ajuda muito, de verdade mesmo. Então comenta, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, enfim, se você ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho, que toda semana tem uma dica nova do Vozes 360 para você. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo e a gente se vê numa próxima dica do Vozes 360. Tchau!